capítulo 28 do livro de Atos, vai falar assim: E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Melita, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de galhos de vide e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: Certamente este homem é homicida, visto como, escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali próximo daquele lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febre e de senteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs-lhe as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isso, vieram também com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e saravam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. E 3 meses depois partimos num navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, de onde indo, consteando, viemos a Régio, e soprando um dia depois, um vento do sul, chegamos no segundo dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles. E depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos. Mas a Paulo foi-lhe permitido morar por sua conta à parte com o soldado que o guardava. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus, e juntos eles disse-lhes: Varões irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo, ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhes disseram: Nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo essas palavras: Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e dize:
De ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. E vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos o vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, e ensinando com toda a liberdade as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Capítulo 28 é o último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Quando nós falamos atos, nós estamos falando de atitudes, de ações. Quando nós estamos falando sobre apóstolos, nós estamos falando sobre aqueles que são chamados, aqueles que são separados para o ministério de Jesus. Qual é esse ministério de Jesus? Jesus, ele não veio por acaso. Jesus, ele não veio para nada. Jesus, ele veio para fazer discípulos. Mas aqueles que viam Jesus fazendo discípulos não queriam que isso se espalhasse. Não queria que as pessoas fossem curadas, libertas, saradas, ressuscitadas, libertadas. Porque quando nós conhecemos a verdade ela nos liberta. E como Jesus passou por todas as dores, Jesus tinha capacitação e autoridade de perdoar. Quando eu perdoo alguém quando eu estive no lugar desse alguém. Você já se passou por algum lugar de dor e sofrimento? Quando nós passamos por lugares de dores e sofrimentos, nós compreendemos o que o outro passa. E quando nós entendemos o que o outro passa, nós somos capazes de perdoar, de amar e de compreender. Porque é na dor que nós somos forjados. É na dor que nós somos separados para uma grande obra. Quando está tudo bem nas nossas vidas, nós achamos e acreditamos que estamos fazendo tudo corretamente. Assim como Paulo. Paulo era judeu. Paulo vivia nos templos adorando a Deus. Mas Paulo tinha um coração endurecido. Paulo não havia tido um encontro real com Jesus. Paulo estava amargo. Paulo não queria ouvir o evangelho. Paulo não queria tirar do coração dele a amargura, o sofrimento. Porque muitas vezes nós guardamos dentro de nós lembranças dolorosas. Muitas vezes perdemos nossos pais. Muitas vezes somos abandonados, nos sentimos abandonados, nos sentimos traídos, nos sentimos rejeitados, nos sentimos traídos e esquecidos. E quando nós nos sentimos assim, nós vamos criar dentro de nós a rejeição, o abandono, a tristeza, a raiva, a angústia, de tudo aquilo que fizeram conosco. Muitas vezes nós vamos nos vingar sem ao menos nós percebermos que estamos fazendo algo ruim. Se nós fomos traídos, muitas vezes nós vamos trair. Se nós fomos abandonados, muitas vezes vamos abandonar. Se nós fomos esquecidos, muitas vezes nós vamos nos esquecer das pessoas. E a violência gera violência. Quantas vezes
você fala de Jesus e as pessoas te ignoram? Quantas vezes você posta alguma coisa sobre Jesus e ninguém curte, ninguém quer saber? E muitas vezes Deus nos coloca em lugares e vales tenebrosos, porque muitas vezes Deus quer provar o nosso coração. Porque quantas vezes nós confiamos nos homens? Quantas vezes nós confiamos na nossa família, nos nossos amigos? E quantas vezes nós nos decepcionamos? A decepção, muitas vezes, ela serve para que nós possamos nos levantar. Paulo, sendo judeu, não esperava que os próprios judeus pudessem condená-lo. Mas o capítulo 28, ele é muito poderoso, ele é muito forte, porque fala que Paulo, depois de um cenário de vitória no navio, chegando à Terra Seca, chega até uma ilha chamada Melita. E lá eles foram hospedados e Paulo teve um livramento poderoso. Paulo foi picado por uma víbora. E quantas vezes nós somos picados por uma víbora, mas não causou-lhe dano algum. E muitos chamavam ele de Deus, mas ele era servo de Deus. E quando nós somos servos de Deus, Deus nos sara, Deus nos livra, Deus nos guia, Deus nos esconde, Deus nos protege, Deus cuida de nós, Deus envia os anjos para cuidar de nós. E foi isso que aconteceu com Paulo. Mesmo os judeus querendo matar Paulo, mesmo o povo judeu não ouvindo Paulo, porque os corações deles estavam endurecidos, Paulo foi liberto, curado. Paulo foi exaltado. Paulo não negou a sua fé. E é o que nós devemos, não negar a nossa fé. Paulo ficou 2 anos em Roma, sendo fortalecido. Ele alugou uma habitação e ele fez a vontade de Deus naquele lugar. Muitas vezes Deus vai te tirar de lugares. Deus vai colocar você em outros lugares, porque muitas vezes não querem te ouvir. Mas todos aqueles que te perseguem, todos aqueles que não querem ouvir Deus falar através da sua vida, vão ter que reconhecer o Deus que você serve. Vão ter que reconhecer que Deus é na sua vida, que Deus está com você, que Deus faz milagres através de você, que Deus ressuscita através de você, que Deus cura, que Deus livra, que Deus liberta, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Porque nada do que fazemos para Deus é em vão. Nada do que fazemos para Deus não volta vazio. Deus quer nos ensinar, Deus quer nos capacitar, Deus quer nos moldar, Deus quer nos revelar, Deus quer mostrar e Deus tem grandes revelações para fazer para você. Talvez o caminho que você está traçando é um caminho de dor porque você não quis ouvir um profeta de Deus. Talvez o caminho que você está passando é um caminho amargo, porque as lutas, as batalhas são grandiosas, mas Deus veio te falar nesse momento que há uma saída, há um escape, se você fizer a vontade de Deus. Não desista.
Siga em frente, o caminho é na frente. O Senhor vai abrir o mar. O Senhor vai tirar todas as potestades, os obstáculos para te livrar, porque Ele é livramento, Ele é ressurreição, Ele é resposta para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.